Olá, seja bem-vindo. Eu sou o professor Abend e esta é uma aula sobre matemática financeira. Mais especificamente, nessa aula, nós vamos falar sobre o cálculo da taxa de juros, nenhuma série uniforme. Então, vou aqui compartilhar minha tela com vocês e aqui estamos no nosso quadro de aula. Série uniforme, prestações iguais é o título principal. Aqui nós vamos calcular a taxa de juros. Então, já vamos dar uma olhada aqui no probleminha que eu já coloquei, porque eu tenho uma observação importante para fazer. Um financiamento de R$ 1.320 foi pago através de 9 prestações. Ó, o financiamento é o PV, 9 prestações ao N, mensais iguais e sucessivas de 200. Então, esse 200 aqui é o PMT. Qual é a taxa de juros efetiva nessa operação, né? Desta operação? Então, vamos substituir a fórmula. Eu tenho aqui, olha só, o PV, que é o valor presente, que é o valor do financiamento, 1.320. O PMT, 200, que é a prestação. Aí nós vamos aqui para a fórmula. 1 mais I, vamos ser a taxa, né? Então, I elevado a N, o N é 200. Não, o N é 9 prestações. Menos 1 mais I, eu não sei a taxa, elevado a 9 vezes I. Bom, observe aqui que essa parte mais complexa aqui da fórmula, que é esse fator aqui de valor presente, nós temos a nossa incógnita, o i. Lá no colégio era sempre o x, né? Aqui é o i. E a gente precisaria isolar o i para ir resolvendo uma equação e chegar na seguinte conclusão, ó, i igual a um valor por cento. Só que, do jeito que está aqui com essa potência, né, elevado à nona, a gente não consegue isolar o i. Ainda tem esse i aqui do lado de fora, ó. A gente não consegue isolar o i, tá? Não tem como. Bom, se não tem como, o que a gente tem que fazer então? A gente tem que usar o método da interpolação linear, que não será visto neste vídeo. Vai ter um outro vídeo para eu explicar como funciona esse método da interpolação linear. O objetivo aqui é usar a HP12C. Então, vamos fazer isso. Ó. Ao invés de usar essa fórmula aqui, vamos direto para HP. Então, o que a gente tem aqui na HP? Ó? Na HP a gente tem que R$ 1.320 é o PV, que 200 é a prestação. Então, tem que trocar o sinal, já que o PV é positivo, a prestação tem que ser negativa, PMT. 9 é o N. Bom, se eu não limpei a calculadora lá no início, eu tenho que colocar 0 FV. Se eu limpei os registradores financeiros, não precisa. E aí eu peço o I, que é a taxa de juros. Então, vamos lá fazer isso? HP, olha só, vou limpar aqui no início, ó. Limpei, F, fim. Então, se eu não quiser zerar o FV, não precisa, porque ele já está zerado. Então, só vamos lembrar aqui dos valores, né? 1.320 PV, 200 é a prestação, eu tenho que trocar o sinal. Eu tenho que o número de prestações é 9, então 9N. Aí peço, né, o PMT, a taxa, que é o I. Eu quero calcular o I, que é a taxa de juros, ó, 6,70. Então, essa taxa de juros que a gente procura aqui no final das contas, ela vai ali aqui embaixo, ó, I é igual a 6,7% ao mês, né? Porque essas prestações são mensais. É isso. Fácil, né? Usando o programa financeiro fica muito fácil. O método da interpolação linear é que vai dar mais trabalho. Então, veja aqui nesse probleminha. Eu não vou nem utilizar a fórmula. Que o empréstimo, ó, valor presente, 18 prestações ao N. O PMT,
150. Eu quero a taxa de juros efetiva. Muito bem, então vamos lá. Ó, 2.400. Aqui eu vou trocar o sinal do PV, tá? Troquei sinal PV. 150 PMT. 18N. Aí peço o I, que é a taxa de juros. Então vamos para a calculadora. 2.400, né? 2.400 PV. Poderia trocar o sinal, né? Troca o sinal, PV. 200 150 é o PMT. 150 PMT. Agora o PV é negativo, PMT é positivo. O que tem mais? 18 é o N. E peço I. Ó, o FV, eu sei que está zerado porque eu acabei de calcular, mas na dúvida, ó, 0 FV. Aí pede o I. 1,27% ao mês é a taxa de juros. Então, a resposta que a gente procura aqui, essa taxa, se as prestações são mensais, a taxa de juros é uma taxa mensal. 1,27% ao mês. É a resposta que a gente procurava. Fácil, né? Bom, depois, se você quiser aprender o método da interpolação linear, é só ver o outro vídeo onde eu calculo taxa de juros também, né, utilizando esse método. Muito obrigado. Tchau.